Graça e paz, amada igreja do Senhor, nesta manhã de quinta-feira, feriado nacional, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para adorarmos ao Senhor e para meditarmos na sua palavra, que é luz para as nossas vidas, amém? E eu convido a vocês a abrirem as Bíblias no capítulo 21 do livro de Levítico. E antes disso eu vou orar para que o Senhor traga a revelação desta palavra para as nossas vidas, amém? Pai de amor, Deus querido, neste momento, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por estarmos na Tua casa, pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua palavra, de sermos dirigidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por tantas falhas, Senhor Deus. E clamamos, Pai, para que o Teu Espírito, pela Tua misericórdia, Senhor, fale conosco, nos conduza nesta vida, porque o Senhor não nos olha condenando, mas o Senhor nos olha para nós através do sangue precioso de Jesus Cristo. E o Senhor nos tornou filhos. E esses filhos têm a oportunidade de ter um relacionamento contigo. E isso é muito precioso, Senhor, e nós te damos graças por isso. Te damos graças pela Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a caminhar em Ti nesta vida, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos meditar hoje no livro de Levítico, capítulo 21, e o texto é muito autoexplicativo, e nós vamos fazer apenas alguns comentários. E ontem nós meditamos em Levítico 20, e eu queria voltar um pouquinho. Aqui em Levítico 20, a palavra nos mostra várias punições que o povo recebia. O povo de Israel tinha mandamentos dados por Deus para que eles pudessem se comportar, para que eles pudessem se portar em suas relações familiares. E aqui no livro de Levítico 20, nós observamos o Senhor o tempo inteiro falando com eles: olha, não entregue seus filhos a Moloque, que era um deus pagão, né? E que vários povos ofereciam seus filhos para as entidades, para essa entidade Moloque. O Senhor fala: olha, presta atenção, não consulta médiuns, não fica buscando contato com espíritos de pessoas que já partiram desta vida. A sua vida é o aqui e o agora. E o Senhor estabeleceu com o povo várias regras de conduta para que eles pudessem ser bem-sucedidos e tivessem paz em suas relações familiares. E nós observamos aqui no livro de Levítico 20 que o Senhor fala: olha, não adultere. Aquele que adulterasse teria que ser executados. Não se deitem com a sua madrasta, com o seu padrasto, com a sua nora. Não tenham relações homossexuais, não tenham relações com animais. E o Senhor dava a pena, o Senhor estabelecia o mandamento e dizia qual era a pena para cada tipo de pecado desse. E por que isso? Porque o Senhor cuidava daquele povo. O Senhor queria que aquele povo fosse um povo separado. Embora as outras nações do Antigo Oriente tivessem o costume de se relacionar com seus parentes mais próximos também, o Senhor falou: olha, povo de Israel, vocês não, vocês são meus, vocês são povo santo, separado por mim, para me adorar e para viver em santidade. E hoje nós somos esse Israel de Deus, povo santo, separado do Senhor. Amém? Então, esses mandamentos são mandamentos para a segurança do povo, porque imagine como seria difícil, como é difícil hoje na modernidade,
quando acontece um incesto, quando acontece uma traição, quando acontece de um homem ter relação com a madrasta, com a tia, com a nora, com a sogra, né? Há uma destruição familiar. Ainda hoje, na modernidade, imagina naquele tempo antigo, né? Então, o Senhor nos adverte aqui o tempo inteiro, desde o Antigo Testamento. Ei, não pratique isso não, larga a mão disso. O teu adversário, o teu tentador quer que o tempo inteiro você esteja destruindo seus relacionamentos, mas eu que sou santo e quero o seu bem, eu te advirto, foge desses relacionamentos, foge dessas ciladas do diabo na tua vida, para que você tenha paz, para que você viva bem e para que você não atraia maldição sobre a sua família. Amém? Pois bem, nós vamos ler agora, começar a leitura literal do capítulo 21 de Levítico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã virgem dependente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Olha só, nós observamos aqui que os sacerdotes eram aqueles que ofereciam os sacrifícios ao Senhor. E mesmo que eles estivessem em pecado, eles ofereciam sacrifício pelo pecado deles. E eles levavam as ofertas, os sacrifícios do povo para serem queimados, para serem oferecidos a Deus. Então, o Senhor queria que eles ficassem literalmente separados das demais pessoas. E aí eles não podiam sequer, olha só, diz assim, um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Porque quando eles tocavam em algum cadáver, eles se tornavam impuros. E se eles também fossem à casa onde tivesse algum cadáver, eles se tornavam também impuros. Então, eles tinham que se abster disso, a não ser por um parente próximo, como pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, virgem pendente dele, por ainda não ter marido. Só nesses casos aqui é que eles poderiam se aproximar, né? Nos demais parentes, nas pessoas da comunidade, eles não poderiam se aproximar para que eles não se tornassem impuros. E diz assim, que os sacerdotes também não poderiam raspar a cabeça, nem aparar as pontas da barba, nem fazer cortes no corpo. E era comum, naquela sociedade, quando alguém morria, as pessoas fazerem cortes no corpo, em demonstração da sua dor por aquele ente querido, né? As pessoas raspavam também a cabeça como sinal de luto.
E o Senhor adverte que os sacerdotes não poderiam fazer isso. Diz assim: os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do Senhor. E aqui no versículo 8, o Senhor diz que é para considerar o sacerdote santo. E por qual motivo que as pessoas deveriam considerar o sacerdote santo? Porque eles estavam ali representando Deus, né? Porque a palavra diz assim: considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Ou seja, embora o sacerdote fosse humano e pecador, como todos nós, como ele estava ali exercendo uma missão dada por Deus, de oferecer os sacrifícios, eles eram representante do povo. Eles eram representante de Deus para aquele povo. Então, por conta desse lugar que o Senhor tinha determinado para eles, de ser um representante do Senhor na terra, eles deveriam ser considerados santos. Amém? Não por causa deles próprios, mas por causa do Senhor. Amém? Porque o Senhor era quem os santificava. E aí continua a palavra: se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai. Olha só, o sacerdote aqui, ele poderia, se ele fosse, né, se ele tocasse no corpo de um parente próximo, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão ou irmão virgem, ele não se tornaria impuro. Isso para o sacerdote. Já o sumo sacerdote, nem isso podia fazer. Nós vemos aqui, o sumo sacerdote no versículo 10, diz que aquele que recebeu a unção, na verdade, quem era o representante de Deus mesmo perante o povo era o sumo sacerdote, né? Esse não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe, e não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote, gente, ele dificilmente podia se ausentar do templo do Senhor, porque ele era literalmente a representação de Deus aqui na terra. Era através dele que Deus falava ao seu povo, né? Então, ele tinha essa missão de guardar o templo do Senhor. Continuando, a mulher que ele tomar terá que ser virgem. Agora, as considerações acerca da mulher do sumo sacerdote. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão: pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de sacrifício. Olha só, os filhos de Arão, eles que entregavam para Arão as ofertas de sacrifício, porque eles eram os sacerdotes, e Arão era o sumo sacerdote, só recapitulando. Então, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se e trazer ao seu Deus ofertas de alimento.
Vocês lembram nos capítulos passados, quando nós observamos que o Senhor falou, deu todas as características dos animais que podiam ser oferecidos a Ele, e todos esses animais, quando os animais eram oferecidos em adoração ou pelo pecado do povo, aqueles animais eles tinham que ser puros, perfeitos, né? E isso faz uma alusão ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro Santo, sem pecado, perfeito, que foi imolado por nós, né? O Senhor se fez sacrifício em nosso lugar. E aqui também traz a mesma regra para os sacerdotes. Os descendentes do sumo sacerdote, que fossem apresentar as ofertas ao Senhor, eles não poderiam ter esses defeitos físicos, tá certo? Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que seja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus, e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. E nós, voltando aqui no capítulo 5, quando diz assim, os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, serão santos ao seu Deus. Nós vamos aqui voltar no capítulo 19, versículos 27 e 28, que diz assim, não pratiquem, 26, não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. E aqui o Senhor diz que mesmo que eles estivessem passando por alguma tribulação, por alguma perda, né? Mesmo que o coração deles estivesse em luto por causa da perda de um ente querido, eles não deveriam se cortar, eles não deveriam fazer sinais aparentes em seu corpo, ou raspando a cabeça, ou se tatuando, ou se cortando, porque o Senhor não aceitaria isso, né? Porque eles tinham que se manter santos, eles tinham que se manter puros, né? Então, eles não podiam fazer o que as outras nações pagãs faziam. Então, eles tinham que se dedicar exclusivamente ao Senhor, né? E aqui nós vemos que o Senhor colocou várias regras para que eles seguissem ao tomar uma mulher para si. Aquelas mulheres não poderiam ser das nações pagãs, elas tinham que ser escolhidas dentre o povo de Israel, né? E elas tinham que ser virgens, não podiam ser prostituta, nem divorciada do seu marido. Enfim, o Senhor estabeleceu regras que deveriam ser seguidas pelo povo. Para quê? Para que o altar do Senhor continuasse santo. Amém? E hoje nós temos várias ordenanças. E quando a gente olha aqui para o livro de Levítico e a gente se espanta com esse tanto de leis e fala, Senhor, mas para que tanta lei? E essas leis eram um lugar de segurança para o povo de Israel. Porque quando o Senhor determinava isso, não era para punir, para colocar julgo sobre aquele povo. Pelo contrário, era para que aquele povo se sentisse e visse que eles eram separados, que eles eram especiais, que eles eram
nação eleita, povo escolhido de Deus, e que por isso eles não poderiam andar de qualquer maneira. E quando nós observamos o tanto de animais que eles não podiam comer e o tanto de rituais que eles deviam cumprir, isso dali, gente, era Deus separando aquele povo, guardando. A gente olha e fala assim, nossa, quantos rituais, quantas regras para não se contaminarem. E quando a gente vê que o povo de Israel, o povo da antiguidade, era um povo nômade, eles não tinham residência física, não tinham saneamento básico. Imagina como era difícil andar acampando pelo deserto, onde o Senhor determinava que eles parassem, ali eles tinham que armar as tendas, e ali eles tinham que permanecer até o momento que a nuvem começasse a andar e o Senhor determinasse que eles tinham que ir para um outro local. Então vocês imaginam como era difícil para aquele povo se manter puro, sem nenhuma infraestrutura, sem água encanada, sem água potável, né? Então alguns animais, o Senhor falava que não era para eles comerem, porque o Senhor queria preservar o povo de Israel. Essas regras de conduta que nós vimos aqui em Levítico 20, por exemplo, são regras de conduta que valem até hoje. Por quê? Porque como o Senhor sabia que aquele povo precisava de uma direção para que aquela sociedade se organizasse como nação, Ele estabeleceu várias leis de comportamento com penas muito severas. Para quê? Para que aquele povo cumprisse e para que aquele povo pudesse prosperar, sabe? E quando nós olhamos para o povo de Israel, eles se consideram, sim, eles tomaram posse da palavra que foi dita a Moisés, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de que eles seriam um povo separado, um povo santo, que eles seriam um povo próspero. Então, essas leis que o Senhor determinou foi para que aquela nação crescesse e se multiplicasse. Porque imagina se houvesse, por exemplo, esses crimes, crimes, né? Porque a pena era de morte, que foram estabelecidas aqui em Levítico 20, para que o homem não tivesse relações com a sogra, com a nora, com a cunhada, com a irmã, porque tudo isso era maldição. E toda vez que o homem abria legalidade para que uma maldição ocorresse, ele estava condenando aquela família ao fracasso. Toda vez que acontecia um ato desse, que era reprovável pelo Senhor, o Senhor estabelecia uma pena severa para que os homens prestassem atenção e não cometessem aquele tipo de pecado. Por quê? Porque aquele pecado desagradava a Deus, corrompia aquela nação e trazia maldição sobre a família. E o Senhor queria que o povo de Israel crescesse e se multiplicasse. Então, essas regras são regras de proteção e não de julgo. Amém? Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e pensa, nossa, mas que pão enfadonho, e eu mesma falo, graças a Deus por Jesus Cristo, que se fez sacrifício em nosso lugar, e hoje a gente não precisa mais estar sacrificando animais e estar pagando penitência. Mas, gente, era um lugar de segurança para aquele povo. As regras que o Senhor estabeleceu, tanto nos relacionamentos familiares, quanto na vida em sociedade, era para que aquele povo realmente se organizasse como nação. Por exemplo, quem roubasse algo do seu irmão, tinha que devolver e ainda pagar uma multa, digamos assim, de 20%, sobre aquilo que furtou, sobre aquilo que pegou do seu irmão. Então, assim, eram leis justas para organizar aquela nação,
para que aquela nação fosse um diferencial no Antigo Oriente, para que as pessoas olhassem para aquela nação e falassem: como que esse povo consegue prosperar tanto? E o judeu, ele tem a fama de prosperar aonde ele chega. Por que geralmente o judeu prospera onde chega? Porque ele tem convicção de que ele é um povo escolhido de Deus. Lamentavelmente, muitos ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas como eles cumprem a lei, como eles tomaram posse da herança, eles conseguem prosperar aonde eles chegam, eles trabalham e geralmente eles se destacam. E eles se destacam porque eles prestam atenção nas ordenanças do Senhor. E muitos de nós cristãos hoje não prosperamos porque nós não damos crédito à palavra do Senhor. Porque se nós meditarmos nesta palavra, se nós dermos crédito a ela, nós também vamos prosperar, nós vamos trabalhar e nós vamos colher os frutos do nosso trabalho, porque é isso que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, amém? Então, é essa palavra que eu trouxe para nós meditarmos hoje, que é o capítulo 21 do livro de Levítico. E é isso. E eu agradeço a Deus a oportunidade e o louvo e convido a vocês para nós encerrarmos este momento de leitura da palavra. O texto é autoexplicativo, né? Até as referências desse capítulo são poucas que tem aqui na Bíblia, de modo que nós encerramos dando graças por Jesus Cristo, amém? Que se fez sacrifício em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso Deus. Nós hoje precisamos ir a Ele para que as nossas orações sejam respondidas. Nós temos acesso direto ao Pai. Antigamente as pessoas precisavam ir até o sumo sacerdote para que ele os ouvisse e para que ele aplicasse a lei. Hoje nós vamos direto ao Pai. Nós vamos ao Pai através de Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que leva o nosso clamor ao Senhor e que responde às nossas orações, amém? Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para nos dirigir e aquele que tem a maior intenção de nos ver bem, amém? Então, cabe a nós hoje, nessa nova aliança, buscarmos um relacionamento santo com Deus, amém? Porque o Senhor vai buscar uma igreja santa. E se nós observarmos, vários servos do Senhor têm partido porque já estão prontos. E a volta do Senhor está próxima. O Senhor está a um passo. E o Senhor quer buscar uma igreja santa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? E nós precisamos buscar essa santidade no Senhor, em nome de Jesus, até que Ele venha ou nos chame. Amém? Pai, graças te damos por esta manhã, Senhor. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós somos a tua noiva, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar e para engrandecer o teu santo nome. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre todo o povo, Senhor Deus, sobre essa nação, Senhor. Abençoa os nossos pastores, abençoa os líderes desta nação, Senhor. Constrange cada um com o teu amor, Senhor Deus, e semeia através de nós a tua palavra, aonde quer que nós andemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.